Bom dia, amados irmãos, bom dia, Igreja de Deus no Beija-Flor. Eu estou agora gravando a aula que vai ser dada agora, às 9 horas, e está sendo preparada com grande amor, onde nós falaremos, dando sequência na sugestão da nossa superintendente da Escola Bíblica, de falarmos dos heróis da fé, enquanto durar essa nossa interdição dos cultos na igreja reunidos. Então eu quero falar sobre o primeiro herói da fé que está sendo citado na Galeria dos Heróis, no capítulo 11 da carta aos Hebreus. E é sobre Abel, o primeiro da Galeria de Heróis da Fé. E eu tirei aqui um texto para memorização que está em Gênesis capítulo 4, verso 2, que diz: Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Então vou repetir esse texto. É bem pequeno o versículo, bem fácil, são 2 frases apenas. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Gênesis 4 e 2. E o texto base para o nosso estudo, eu tirei aqui 2 textos. Eu tirei Gênesis, capítulo 4, verso de 1 a 5, e mais Hebreus, capítulo 11, no versículo de número 4. E eu vou ler todo o texto bem pausadamente, e eu gostaria que todos estivessem agora com a Bíblia também, abrisse a Bíblia nesse texto, Gênesis capítulo 4, nos versos de 1 a 5, e Hebreus, logo em seguida, apenas o verso 4 do capítulo 11 da carta aos Hebreus. Diz assim o texto sagrado: Coabitou o homem com Eva, sua mulher, essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Gênesis capítulo 1, capítulo 4, dos versos de 1 a 4. E agora o verso 4 de Hebreus 11, que diz assim: Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto a essas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Mas é interessante porque se fala muito pouco de Abel. Além de falar, no caso lá do primeiro homicídio que houve relatado nas Escrituras, quando o irmão de Abel, Caim, irmão mais velho, acabou matando Abel, enterrando e lá ocultando o cadáver, né, de Deus. Mas quem é Abel? Abel, ele foi um dos filhos de Adão e Eva, logo depois de Caim. Ele tinha como ofício o pastoreio, enquanto Caim era agricultor. Abel, ele foi o primeiro herói da fé e pode-se dizer que foi o primeiro homem na terra e, de fato, ter fé. É interessante porque a Bíblia ela não fala expressamente no Antigo Testamento a palavra fé. Mas quando nós vemos o que está escrito lá no verso 1 do capítulo 11 de Hebreus, a definição de fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Dentro do texto, dentro do contexto desse texto de Gênesis, quando começa a falar de Abel, nós vemos que Abel, ele não viu a Deus. Ele não teve um relacionamento pessoal com Deus como teve o seu pai e a sua mãe. Ele nasceu depois da queda. Aqui a Bíblia ela não deixa muito clara essa parte, mas nós podemos inferir que Abel sacrificava a Deus sem conhecer a Deus, sem ter visto Deus, mas ele sacrificava pela fé. Talvez
o que seus pais contavam para ele, os seus pais falavam com ele, e isso fez com que Abel realmente levasse sacrifícios a Deus, ou fizesse sacrifícios a Deus. Essa é uma pergunta um pouco difícil de responder, o que é a fé, mas a fé está aqui explícito aqui no capítulo 11. E aí, pelo texto, a gente vê que ele só ofereceu porque ele tinha fé, porque ele não viu Deus, ele não conviveu com Deus. Mas ele, pela fé, ele podia oferecer sacrifício, mesmo sem vê-lo, mesmo sem ter tido um relacionamento pessoal com Deus. O que tornou Abel um herói da fé? Abel se tornou um herói da fé por se achegar a Deus crendo e confiando nele, e assim oferecendo um sacrifício voluntário. Deus não pediu, Deus não exigiu o sacrifício de Abel e nem de Caim. Mas ele voluntariamente, os dois, tiveram voluntariedade de oferecer. E aí a gente pode pensar, mas por quê? Mas Caim também ofereceu um sacrifício a Deus e foi rejeitado. Por quê? Por que essa rejeição no sacrifício de Caim? Olha, sacrifício de Caim versus sacrifício de Abel. Qual a diferença entre os dois sacrifícios? A primeira diferença, a primeira delas, é visível e foi o que foi oferecido. Caim trouxe o fruto da terra e Abel trouxe um animal. Será que foi por isso, então, que Caim teve seu sacrifício rejeitado? A resposta é não. Deus aceita, a princípio, qualquer oferta, mas o que determinou a rejeição da oferta de Caim é a segunda diferença. Essa é invisível. Só o Senhor vê. Aí você pode perguntar, e aí, pastor? Qual é a diferença? Qual foi isso que aconteceu? O que foi invisível que aconteceu? Qual é essa diferença? A resposta é simples. O coração. A maneira com a qual cada um dos dois se achegou a Deus. Na verdade, não foi só a oferta de Caim que foi rejeitada. Antes, o Senhor rejeitou o próprio Caim. Está no verso 5 do mesmo capítulo 4 de Gênesis, que diz assim, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. A diferença entre os dois irmãos se encontra numa pequena palavra de muita importância. A palavra é fé. Por isso a palavra de Deus afirma, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. A diferença só foi essa, invisível, só Deus vê, o coração. O coração de Abel era voluntarioso, o de Caim também. Só que o coração de Abel estava com fé. E Caim estava uma imitação de Abel. O que aprendemos com Abel? 5 passos fizeram de Abel a própria diferença. Então vamos ver. Pela fé. Está lá. Já começa pela fé. Ele não agiu pelo sentimento, e sim pela fé. Agir pela fé não é tomar atitudes baseando-se na própria vontade, e sim na vontade de Deus. O verso 4 do capítulo 11 de Hebreus, ele começa com 2 palavras-chave para a nossa compreensão. Entre aspas, pela fé. Observe que a fé aqui é a diferença entre uma oferta e outra. Mateus 21, nos versos 21 e 22, diz assim, Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Veja as proezas que podemos fazer tendo fé genuína, sem duvidar. Segundo passo, sacrifício. O que diz lá no texto de Abel, ele, pela fé, Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. Então, o segundo passo é o sacrifício. Sem atitude de fé, é impossível sacrificar. Quem crê, sacrifica. Quem não crê, não sacrifica.
O sacrifício, para atingir a excelência e ser agradável a Deus, ele deve ser oferecido com fé, pois Deus não olha o tamanho da oferta, mas o coração do ofertante. Hebreus, no capítulo 13, os versos 15 e 16, diz assim a carta: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Olha que coisa interessante. O sacrifício que agrada a Deus vem acompanhado de louvor, prática do bem e cooperação com os necessitados. Assim, nós demonstramos, é atitude, demonstramos nossa fé em sacrificar. Terceiro, no texto lá do capítulo, no verso 4 do capítulo 11, diz que Abel é justo. Ser justo. Quem usa a fé e sacrifica se torna justo. Interessante, pois não mede esforços para negar a si mesmo e se entregar ao Criador. Justo significa aquele que age ou vive seguindo as normas da justiça e da moral. Justo é honesto? Justo também é considerado puro diante de Deus. Puro. Os justos alcançarão os céus em que há equidade. Deus é justo e justificador. Sendo justo, ele como justo, ele nos pune, ele aniquila e condena. Mas sendo justificador, ele nos dá direito legal de sermos livres através do seu Filho. Resumindo, ele é justificador porque se fez maldição em nosso lugar. Houve-se a necessidade de ele se fazer daquilo que não era. Abel, ao sacrificar com fé, se fez justo, e isto agradou ao Senhor. Quarto, aprovação. Nós vemos que quem realiza os 3 primeiros passos, quem age pela fé, quem sacrifica, vai alcançar ser justo, agora ele é aprovado. Quem realiza os 3 passos, consequentemente, é aprovado por Deus. Isso fez Abel ser diferente de seu irmão. Agora, olha o 5º passo. Depois de morto, ainda fala: todo aquele que utilizou sua fé, sacrificou-se, tornou justo e se tornou aprovado. Deixa seu nome para a história. Deus jamais se esquecerá dele, pois sua fé demonstrada na oferta de entrega ainda clama e exige seus direitos. A galeria dos heróis da fé, bem como o livro de Atos, que registra a história da igreja, não acabou. Nós não podemos e seremos, nós podemos e seremos os heróis da fé do nosso tempo. Marcaremos essa geração com a diferença de alguém que vive a vida de Deus. Basta que tenhamos fé, assim como Abel foi com Abel, assim como foi com Abel, que reconhecendo sua natureza pecadora, resolveu pela fé sacrificar e ofertar ao Senhor algo precioso e de todo o seu coração. Hoje, a maior oferta é a nossa própria vida. A pergunta é: estamos dispostos a nos sacrificar e nos ofertar ao Senhor por inteiro, entendendo que somos totalmente dependentes dele e que o que ele tem para nós é incomparavelmente melhor do que o mundo tem a nos oferecer? É necessário ter fé. Olha o que diz na sequência do texto de Hebreus. Diz no verso 6 do capítulo 11: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que buscam. Isso está no verso 6. Que Deus possa estar nos acrescentando fé e nós possamos ser justos
para sermos aprovados diante de Deus e entendermos que ser justo é ter atitude de justiça, é cooperar com o próximo, é estar na posição de justiça diante de Deus. Que Deus possa nos abençoar e que essa aula possa ficar gravada em nosso coração e nós podemos tomar, como exemplo, Abel. Viveu pouco, mas deixou tão linda lição de fé e de justiça para todos nós. Tanto que depois de morto ainda fala. Que Deus possa nos abençoar e que mesmo depois da nossa passagem por essa vida, nossa vida continue falando aqui aos corações, como a de Abel fala até hoje. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Vamos orar para que Deus possa selar essas palavras em nosso coração. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti, ó Deus, agora, para que essa palavra possa entrar nos corações, possa, ó Deus, agora fazer uma grande diferença na vida de cada um. Sela, ó Deus, essas palavras no coração de cada um que nos assistir, para que, ó Deus, possam seguir caminho de justiça, para que possam fazer sacrifício com fé, pois é pela fé, ó Deus, que vamos sacrificar e sermos justos, para sermos aprovados por Ti. Muito obrigado por essa palavra. Fique conosco, guarda-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.